com postura, com vontade, com foco. De um tempo para cá, simplesmente, eu não consigo enxergar um jogador de futebol com alma ali. O próprio treinador não está dando nenhuma pinta que gostaria de colocar outro por ali, mas eu colocaria muita tranquilidade, Charles. E a minha segunda opção seria o João Pedro Choca, ainda o outro zagueiro. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Vamos ver o vidinho aí do Bessone falando do provável Corinthians, se o Yuri volta ou não volta, o Mendes provavelmente titular, volta de Ranieri, quem joga na lateral direita, pode ser que Félix Torres não joga, vamos ver quem vai jogar no lugar dele, beleza? Agora, meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910, se gostar do vídeo deixa o like, curte, compartilha e não esquece de se inscrever no canal, beleza? Bora! A hora que acabar o aquecimento dos jogadores do Palmeiras, eles entrarem para colocar a camiseta do jogo, o juiz vai estar apitando o jogo do Maracanã, o fim. Então, os jogadores do Palmeiras, às 18 horas, quando entrarem às 18h30, acabarão de saber se o Flamengo abriu mais 3 pontos ou não. Então, como é a tendência o Flamengo vencer o jogo, os jogadores do Palmeiras saberão que o Flamengo sim fez mais 3 pontos, pelo menos é o grande favorito aí, porque o jogo é mais cedo. Então, tem esse lado também. No caso do Corinthians, como o Arnaldo disse, a semana começa com uma semana bem complicada. Você tinha domingo Vasco, segunda eleição e quarta o primeiro jogo da Copa do Brasil. Você tinha 3 grandes decisões, porque o Vasco era a decisão para não ter que o Vasco passar o Corinthians na tabela, afundar o Corinthians mais perto de zona de rebaixamento. Na segunda, podia mudar muita coisa. Imagina, se ganha outro que não seja o Osmar Stabile, o que ia acontecer? Chegava um presidente novo na terça, o cara podia já sair mudando um monte de coisa e o clube viraria um caos com aquela coisa de mudanças normais que o cara também teria o direito de mudar porque ele era o novo presidente. E na quarta você poderia sair atrás na Copa do Brasil, tendo que reverter depois um jogo cheio de desfalque. Ou seja, seria um negócio meio... Você ia para o Clássico com um negócio muito difícil, um cenário muito complicado. O que acontece? Você ganha em São Januário, você respira no Brasileiro, você mantém o mesmo presidente que já estava ali fazendo um trabalho e minimamente tentando organizar a casa, pelo menos apaziguando bastante o ambiente, e você abre vantagem na Copa do Brasil. Aí você vai no domingo e ainda pega o adversário que você, nos 2 mata-matas, eliminou. Então tá tudo aí. Quem queira ou não, a semana do Corinthians é essa. Claro que no Corinthians, como eu costumo brincar, lembrando do slogan da Band News FM, a cada 10 minutos tudo pode mudar. Então, até domingo tem muito tempo pela frente. Mas o cenário, por incrível que pareça, é exatamente esse, de um Corinthians que joga sabendo que a sua posição no Brasileiro não era o que ele queria, mas que o empate, por exemplo, não te destrói, te faz somar um ponto, não perde do adversário, que, aliás, nos últimos 7 derbys, o Corinthians só perdeu 1 dos últimos 7. Isso não é pouco. Na atual distância financeira, administrativa, política entre os clubes, 1 de 7, isso realmente é um número muito significativo e que chama atenção. E se você não perde no final de semana, você faz uma derrota em 8 derbys diante de toda essa discrepância que eu acabo de falar em todos os cenários. Então, você chega nesse sentido muito mais tranquilo. Depois eu não sei o que pode acontecer, mas você chega para o jogo com esse cenário de verdade um pouco mais tranquilo e o rival mais pressionado pelas derrotas recentes, pela eliminação recente, por um Flamengo que joga muita bola, que vai jogar antes dele. Vai somando nesse caldeirão todo, você vê um lado e vê o outro. Acho que eu consegui talvez traçar os 2 paralelos, vocês falaram mais bastante até do Palmeiras, e eu acho que o do Corinthians é mais esse lado aí, de uma semana que tinha tudo para ser uma confusão só, mas não, acabou as 3 coisas dando muito certo na véspera desse clássico aí. E esse tempo a mais, aliás, uma semana, 6 dias que teve o Palmeiras para treinar massa, não deve ser uma coisa para se considerar nesse ponto? Porque, vamos combinar também, esse sempre é um discurso do Abel. Eu não tive tempo para treinar, jogou antes, jogou depois. Ele vai enfrentar uma coisa que é rara, inclusive na vida do Palmeiras, né? Porque ganha muito, está em todos os campeonatos.
ter tanto tempo assim livre como teve. Tanto tempo é modo de dizer, né? Mais do que o normal aqui no Brasil. Se isso for utilizado como desculpa, ela não vai servir para o pós-derby, né? Se você disser assim, o Palmeiras está cansado. Cansado de quê? Cansado estou eu, entendeu? Não tem essa. Tem esse fator também a mais que tem que o Palmeiras render, jogar futebol. Agora, é um clássico, amigo, é um derby, né? As coisas não são assim tão fáceis, tão tranquilas, né? Isso tem que ser levado em consideração olhando para o resultado, né? Agora, não dá para negar de forma alguma que o Palmeiras tem mais obrigações no jogo do que o Corinthians, porque o Corinthians também vive do seu coitadismo habitual, né? Ah, meu Deus, coitado de mim, puxa vida. Ainda sobre isso, Massa, você acha, aí é quase que um observatório da imprensa, você acha que esse negócio está na imprensa? Ou é um discurso do Corinthians? Ah, tá. Veja, eu acho que é um discurso do Corinthians que a imprensa encampa, né? É um fato. Como é que você vai dizer que não? Quando ganha, é a vitória épica. Quando perde, puxa, mas não tem presidente, estou devendo 1 bilhão. Dos 8 jogos que o Vessa cita, 7, 6 foram esse ano, né? Esse é o 7º derby do ano. Então, pesa para o Palmeiras, sim. Né? Quando você faz a coisa bem feita, se estrutura, deixa as coisas acontecerem bem, isso pesa contra você, né? Porque o coitadismo acaba justificando o resultado ruim, ou 10º lugar no Campeonato Brasileiro, ou estar indo bem nas Copas, né? É o que dá para fazer, é isso que a gente ouve. E é assim, é uma realidade, não dá para negar. Vou passar a bola para o Arnaldo, mas antes, só para pensar no time, você está dizendo, a gente teve esse caso do Felipe Anderson, né? O pai do cara foi preso, né? Foi condenado e preso. Foi condenado, né? Foi condenado, desculpa, então provavelmente vai ser preso, foi condenado a 14 anos de prisão. Diga, Vessa. Não, é porque o caso, gente, pelo que tá lá, as provas, tudo era meio que irrefutável, assim. Mas olha como a gente vive parece que foram 8 anos para sair essa condenação. 8 anos nas instâncias todas, tal. Então também não é uma coisa que o Felipe foi pego 100% de surpresa agora. Eu sei que a condenação é um marco para qualquer julgamento, mas são 8 anos que ele está vivendo esse caso aí, tá? Então, por isso que eu acho que o impacto para ele, claro, vai ter, mas eu não sei se é do jeito que tá todo mundo falando, porque ele já sabia dessa situação e acompanhando, etc. Tal. Por isso que motivou, esse é um dos motivos que motivou ele voltar para o Brasil, lembra? Ele falando, eu tenho problemas particulares para resolver. Era essa a questão? Não sabia. Não lembrava. Quero ficar mais perto da minha família. Ele recusou proposta de time italiano, gente. Uhum. Entendeu? Lembra? E preferiu voltar ao país, quer dizer, aí é isso. Você acha que ele... Bom, enfim, considerando que ele não jogue, você acha que muda o quê? Bom, considerando que ele não jogue, deve entrar o Sousa ou o Facundo, entendeu? O time deve ser o Everton, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal, Evangelista e Maurício, Vitor Roque e Flaco. Aí fica a dúvida se vai jogar o Sousa ou se vai jogar o Facundo. Acho que é o Facundo, que é um cara que tem essa característica de lado de campo, de fazer mais o lado de campo do lado direito do Palmeiras. Acho que é isso aí. Agora, Arnaldo, daqui a pouco o Vessa pode falar qual deve ser o provável Corinthians, mas assim, se a gente fosse pegar na frieza dos times, não vai jogar o Felipe Anderson, então bota lá o Sousa e tá tudo bem. No Corinthians tem muitos desfalques, do ponto de vista assim, se você olhar os dois times, era pro Corinthians estar mais encalacrado nesse jogo. Pois é, enquanto o Massini colocava a provável escalação, aí discorria sobre a provável escalação, é uma coisa que tem me chamado a atenção nos confrontos. Qual é o retrospecto mesmo recente, Vessone? Só uma vitória do Palmeiras, essa do Brasileiro, né? Em quantos jogos? Nos últimos 7, 6 foram este ano, só que teve o 2-0 da cabeça de porco no Brasileiro do ano passado. Então, esse mais 6, 7 jogos, aquela vitória de Barueri, isso aí. Tá, a gente pode fazer o recorte, então, desse ano, né? Que são 6 partidas, né? Isso.
6 partidas, o Palmeiras ganhou uma. Num ano em que o Palmeiras está, na minha visão, mesmo trocando de pele, muito mais forte em termos de jogadores, e o Corinthians é o mesmo, mas com mais problemas externos, com alguns desfalques no banco e a troca de treinadores, certo? Mas o Corinthians é o mesmo time, mesmo sistema, mesmo tipo de jogo do segundo semestre do ano passado. O Dorival até ameaçou mudar um pouco, voltou atrás, e o time reencontrou a forma de jogar, mesmo quando não tem os seus principais jogadores. Muda um pouco, e aí o Vessone vai poder falar depois, quando ele não tem um jogador reserva para uma posição, caso do Mateuzinho. Aí ele tem que improvisar um lateral. Mas de resto, triângulo no meio, com meia enganche, 2 jogadores na frente, certo? Esse é o Corinthians. Seja com o Yuri Alberto, seja com o Guinegão, seja com o Garro, seja com o Bidon, seja com o Martínez, seja com o Ranielli. É esse o tipo de jogo com o Corinthians. Em 6 partidas, caraca, o Palmeiras só ganhou uma desse sistema. Isso que me deixa espantado com o Abel, às vezes. E aí, vamos lá, vamos voltar à partida. O grande jogo do Palmeiras contra o Corinthians em Barueri, em que o Palmeiras, em 20 minutos, destruiu o Corinthians e ganhou o jogo por 2-0. Tudo bem, o Vessone é aquela coisa, eu sei, Massa, que o Vessone vai falar que o goleiro era o Donelli e os 2 gols foram de longa distância. Eu sei disso, tá? Posto isso, o Palmeiras jogou muito bem. E o Palmeiras jogou contra esse Corinthians com uma linha de 3 zagueiros. E foi assim, com 3 defendendo apenas, anulando a dupla de ataque do Corinthians e pressionando a saída de bola, que o Palmeiras matou o Corinthians. O Abel nunca mais fez isso contra o Corinthians, Jesus Cristo. Por que será? Eu não entendo. Eu não entendo, né? O Palmeiras jogou com o Everton, Bruno Fux, Gomes e Mikael. 3 zagueiros. Felipe Anderson de um lado, Piquerez do outro. Emiliano Martínez, Richard Rios. E aí, Estevam, Roque e Facundo. Esse tipo de jogo... E o São Paulo jogou com linha de 3 contra o Corinthians. O Corinthians não joga, velho. O Corinthians não joga. O Abel não vai fazer isso de novo. Aí, a responsabilidade é dele. Tudo bem, melhorou uma coisa no Palmeiras de lá para cá, significativamente, que foi a dupla de ataque. Então, o Palmeiras não joga tão espaçado como muitas vezes ele jogava. A dupla de ataque, isso quando ele tem a bola, né? Então, isso foi uma boa sacada. Mas, em termos de defensivos e o balanço do time, equilíbrio do time, como gosta de dizer o Mancini, contra alguns adversários, como joga o Corinthians, e, aliás, joga também o Cruzeiro, e o Corinthians e Cruzeiro são os times mais decifráveis do futebol brasileiro. O Cruzeiro porque repete a escalação e joga do jeito do Corinthians, exatamente taticamente como o Corinthians, ou parecido com o Corinthians. O Abel não foi, não digo capaz, mas não preparou um antídoto. E eu não sei se ele vai preparar. Em tese, ele teve 5 dias para treinar só para esse jogo, e o Corinthians pode não ter o X, vai jogar o Y, mas taticamente ele não vai mudar. Então, o que eu estou esperando, na verdade, é uma grande partida do Palmeiras, do Abel. Não exatamente atuações individuais. Uma estratégia adequada para esse jogo e o preparo psicológico para um time que vai pressionado para esse jogo no campo do adversário. É a minha expectativa. Eu espero bastante do Abel nesse domingo, porque tempo ele teve e essas 6 partidas ele teve para estudar, certo? O histórico recente contra o rival, seja em Itaquera ou seja no Allianz Parque. Ele treme, então, velho. Pode fazer qualquer esquema tático, ele treme, não tem jeito. Sacada nova, um incômodo ao Corinthians, né? Tático, inclusive. Por que você acha que isso não pode acontecer, Massa? Porque eu estou enganado ou o Abel às vezes é capaz de fazer essas coisas? Vamos lembrar da final da Libertadores, vamos lembrar de outros momentos aí que o Abel tirou algum coelho da cartola e funcionou. Acho que pode acontecer. Acho que... como assim não pode acontecer? Não entendi.
Não, assim, porque o Arnaldo tá falando sobre jogar com 3 zagueiros. Por que ele não poderia jogar com 3 zagueiros amanhã? Não pode, eu Domingo. jogaria, inclusive. Aliás, meu time do Palmeiras é com 3 zagueiros. Só que com o Bruno Fux, não com o Mikael. Aí seria o Everton, Kelvin e Piquerez, os 2 alas, os 3 zagueiros, né? Bruno Fux, Gomes e o Murilo. E o resto do time, Flaco Lopes na frente com o Vitor Roque. E pronto, Maurício atrás deles e os 2 volantes, né? Para mim, esse seria o time. Eu gosto dessa formação, não tenho nada contra. Agora, ele abandonou, ele não tem usado, né? Ele não tem usado essa formação. Ele usou. Ele sempre falou que o 3-4-3 é o melhor esquema dele, né? Que ele mais gosta, jogar com 3 zagueiros, mas ele parou de jogar. Talvez o Giai como terceiro pelo lado direito, né? Não sei não, se o Felipe não jogar, ele vai meter o Giai e Kelvin, aí o povo vai ficar muito louco com a dobra de laterais, porque o Giai vai jogar como zagueiro. E aí não faz sentido isso para mim, não faz sentido isso para mim, você tendo o Fux, né, tá recuperado, eu entraria com o Fux, mas, enfim, pode ser que ele faça isso, não acredito. Acredito que ele vai manter o time que jogou contra o Sport. O Ezequiel Schlickman, ele fala, quando não vale nada além dos 3 pontos, o Palmeiras vence. Bom, esse jogo vale bastante coisa, vale a briga pela liderança do brasileiro e tal, tudo bem, não é um jogo de mata-mata. Agora, o Corinthians vai ter bastante problemas, né? Vamos lá, o Ranieri volta, cumpriu suspensão lá em Curitiba, mas no brasileiro, então você tem a volta do Ranieri. O Mateuzinho não saiu, vai fazer exame agora de manhã, não saiu nada. As primeiras informações naqueles testes de vestiário que você faz pós-jogo, tal, análise ali mesmo, mais simplórias ali, veio até uma boa notícia. Parece que o músculo não estava inchado, a perna, como às vezes acontece numa lesão muscular mais grave, enfim. Mas hoje que sairia, então, esse exame e ele vai fazer ultrassom e vai saber se teve lesão muscular. Eu acho até que é bastante difícil dele jogar no final de semana, mas o torcedor ainda não tem essa informação confirmada, porque o clube está segurando. Então, se ele não jogar, vai jogar o Félix Torres. Na outra, o Bidu está suspenso, joga o Angileri também. Então, e aí tem essa possibilidade do Memphis ser titular. Ganhou alguns minutos em Curitiba, podendo jogar até de titular, mas eu acho que nem termina o jogo. Eu acho que ele não vai conseguir ter perna para segurar os 90, mas pelo menos começaria o jogo. Então o Corinthians deve ir com a zaga normal, Hugo Souza, e aí, Félix Torres ou Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri, Ranieri, Maicon Bidon e Charles, Garro, Guinegão e Memphis. E aí essa seria a possibilidade de time, mesmo como o Arnaldo disse, a estrutura com os 3 volantes, claro que não é Ranieri, Martinez e Carrilho, porque os 2 estão fora, mas mantendo a estrutura com os 3 volantes, o Garro, que eu não sei como vai ser a volta dele depois naquela maldição daquele sintético lá da Arena da Baixada, então não sei como que ele tá, só para se ter uma noção, ele tá buscando de um jogo para outro uma recuperação com 2 dias, às vezes precisa, só para recuperar, para depois começar a tentar treinar por conta do lance do joelho e tudo mais. Então, mas esse é o Corinthians, 4-3-1-2, mantém os 2 ali na frente, porque o Yuri também, não imagino que não tem a mínima condição para domingo, e aí Guinegão e Memphis, ou Guinegão e Vitinho, ou Kaique, aí, enfim, vamos ver o que ele escolheria. Mas sim, eu acho que o Memphis tem chance de começar o jogo. Ele que foi convocado agora cedo para amistosos dia 4 e dia 7. Dia 7 é o segundo contra a Lituânia, lá na Lituânia. E aí o jogo da Copa do Brasil é dia 10. Ele tem esses 2 dias para retornar, 2 dias e meio para retornar e jogar no dia 10. Que tal esse Corinthians meio esfacelado, Arnaldo? Fala aí, pode falar. Não, exatamente. Eu só, Tironi, quando o Vessa começou a falar não sei o que, Félix Torres, aí o chat veio, né? Claro que a gente estava falando, né, durante a semana, que o Félix Torres, além de tudo, além do campo, ele paga pelo transfer ban do Santos Laguna, enfim. Mas você acha que
existe a possibilidade do Dorival eventualmente, acho difícil, né? Colocar, como ele colocou uma vez, não deu muito certo, o Charles do lado. Caipira, E aí Caipira ou Jacaré? Bidon, e Ranieri, mais garro, para evitar um jogador queimado desde o início? Eu gostaria que Arnaldo Ribeiro, inclusive, fosse o treinador do Corinthians, depois do que ele falou agora. Vou mandar para o Dorival aqui. Uma pena que ele não é, né? Porque era exatamente o que eu faria. Charles na direita, porque tem fôlego, faz o vai e vem, tem força física, eu acho que ele seguraria bem a lateral ali, sinceramente. Muito melhor do que o Félix Torres. Por que eu estou falando do Félix jogar? Porque o Dorival vem colocando o Félix, e ele é o comandante do negócio, a ponto de sair em defesa dele na coletiva. Não, eu tenho que elogiá-lo, ele está se esforçando, saindo da zona de conforto dele, que é a zaga, né, a posição dele para poder nos ajudar e colaborar, aquelas coisas de treinador que elogia quando o jogador colabora com ele. Então, o próprio treinador não está dando nenhuma pinta que gostaria de colocar outro por ali, mas eu colocaria muita tranquilidade, Charles. E a minha segunda opção seria o João Pedro Choca, ainda o outro zagueiro, que também é jovem, tem força física, eu colocaria ele. Para mim, o Félix seria o terceiro, mas para o Dorival, a princípio, vai de Félix mesmo, em caso do Mateuzinho confirmar pelo menos um edema, enfim, que tiraria ele de 7 a 10 dias, alguma confirmação de lesão, eu colocaria o Charles com alguma tranquilidade. Ontem na Live Raiz eu fiz uma enquete, coloquei Félix, Charles, João Pedro Choca ou algum menino da base, né? Tem o Jacaré e o Caipira, 2 meninos, mas... eu lembro. Que nunca jogam, tal, enfim, faz tempo que nem treinam direito, agora que o Jacaré começou a treinar. O Félix teve um grande percentual entre as 4 opções, ele teve 4%. Nossa. Cara, é muito louco isso, né, Massa? E Arnaldo, porque eu tento entender o lado do técnico. O cara tá vendo o cara treinar todo dia e tal. Mas um cara tão marcado pra jogar. Aquela bola que ele levou nas costas contra o Vasco no segundo gol, no 3-2. Pelo amor de Deus, ele tava assim, ó. Não existe, cara. Félix Torres não dá, cara. Infelizmente, não dá. Não tem como. Ele vai fazer um jogo que ele fez contra o Santos daqui 20 anos. Daqui 20 anos, quando ele tiver com uns 50. Não dá, mano. Félix Torres não dá. Jogar em casa contra um arquirrival. Pô, ele já entra com o pneu arriado, não é? Você não acha? Muito louco isso, cara. Massa. Sem dúvida. Agora, poderia a gente tentar entender por que ele entra tão marcado, né? Que culpa ele tem, cara, que o Corinthians não paga o time que vendeu para ele? Mas não é por isso. Não é só ele não joga nada. Bom, então, aí são duas coisas. Né? É porque os gols saem tudo nas costas dele. O gol anulado do Atlético saiu de novo, ele dormindo. Do Vasco, o segundo gol, o cara bate o lateral, ele tá assim, ó. Ele parece que passou o corpo e a alma dele não tá. Então, assim, e isso que me espanta. O que eu tô irritado com o Félix é a postura dele. Não é ele jogar bem ou jogar mal. É a postura. Por que eu tô falando isso? Porque um pouquinho lá atrás, há 2 meses atrás, quando precisou, que também não tinha reserva pro Mateuzinho, ele entra em Novo Horizonte pela Copa do Brasil, joga bem, e no final de semana ele joga contra o Santos, marcando o Soteldo, que era o melhor atacante do Santos. Ele faz uma grande partida, acaba com o Soteldo no jogo, força física, a ponto de aos 46 do segundo tempo, fazer a jogada, tomando a bola de um atacante do Santos, enfiando a bola para o Yuri, fazer o 2-0, é que o VAR anula e alega falta do Félix Torres no atacante do Santos. Mas ele fez até a jogada aos 46 do segundo tempo. Aquele Félix serve para ser improvisado, com postura, com vontade, com foco. De um tempo para cá, simplesmente, eu não consigo enxergar um jogador de futebol com alma ali. Eu não estou falando se ele está bem, jogando bem ou mal. Eu estou falando com postura. E a postura sem dele vontade está irritando o torcedor corintiano, entendeu? Entendi. Então, mais um motivo porque, né, ou preservar, ou fazer alguma coisa. É mais ou menos, Arnaldo, aquela história que a gente já debateu em outro lugar sobre o Jandrei. Chegou uma hora, antes mesmo desse último ato dele, ele já estava... Ele entrava, era um desespero, ninguém aguentava, todo mundo queria o Yang, ou quem quer que você põe põe qualquer um, mas não põe o Jandrei.
né? Eu acho curioso essa coisa de treinadores. Eu sei que estão lá todo dia, veem muito mais do que a gente, mas não é curioso isso? Sim, eu acho que é uma coisa que precisa ser levada em consideração, sobretudo quando você joga em casa, mais até do que fora, sabe? Pois é. Porque aí, e no torcida única, clássico, eu acho que o treinador tem que pesar isso. Porque às vezes ele tá expondo o jogador e irritando a torcida ao mesmo tempo, né? Então é um pacote grande, né? Como se tivesse já aquela expressão, tá jogando com 10, né? Uhum. É uma situação, acho que o Treinador tem que levar em conta, sim, nesse aspecto, nesse jogo tão específico. Talvez, se ele tivesse... o Vessone ainda colocou uma coisa de postura, talvez o Félix Torres esteja sentindo toda essa situação, a cada atuação ruim, e não esteja conseguindo reagir. Vamos dizer que o Dorival tenha sentido que durante a semana ele... se fosse que ele está inteiro, psicologicamente falando. Se o jogo fosse no Allianz, talvez fosse melhor colocá-lo do que agora com a torcida única do Palmeiras, do que nessa situação. Eu acho que ele vai ter que pesar essas coisas também. A torcida do Corinthians não vai. A torcida do Corinthians não vai. Mas no fim do jogo pode ser. Né? Uhum. Você pesar também a confiança do menino e o suporte que o estádio vai dar para o moleque. Imagina, essa vai ser a primeira vez que o Guinegão vai jogar de fato nos braços do povo, né? Sim, ele já tem um carinho tal da torcida, mas dessa vez... Então são detalhes importantes que vão além da questão tática e tal, que talvez o Félix cumpra mais uma função que o Dorival espera, né? O Dorival sempre gostou de um lateral que faça o terceiro zagueiro também, no caso era o Félix zagueiro fazendo lateral, mas acho que ele tem que levar isso em conta na hora de definir quem ele vai colocar no lugar do Mateuzinho. Ô, âncora, deixa eu só fazer uma consulta para o meu especialista. Ramon Abate-Abel, tá tudo bem para domingo? Derby ou não? Acho que tá, né? Eu não gosto dele, mas ele tá. Agora eu já tenho. Mas é que tá. Eu acho que assim, vamos lá. O que aconteceu. Vamos lá. De novo, a minha teoria. O que aconteceu nos 4 jogos da Copa do Brasil, certo? Dessa semana. Colocaram os 4 principais árbitros do país. O cara pode ter errado, pode ter acertado, tem que ser. É assim que tem que ser nos principais jogos, né? E não colocar cobaia. Tem time que é cobaia de árbitro. Sei bem. Né? Tem clube que é cobaia de árbitro. Sei bem qual é. Esses clubes grandes que são cobaias de árbitro. Árbitros novatos, árbitros da Série B e tal. Não é o caso de Palmeiras e Flamengo, e muito menos de um confronto entre Corinthians e Palmeiras. É um árbitro experiente. Vamos ver se ele vai apitar bem. Eu acho que vai dar nós, entendeu? De novo. 2-0 em casa. E quem sabe ele não fica pelo menos no banco pra gente, né? Falou que vai ser um pouco difícil. Torcer também pro Mendes ser titular junto com o Guinegão. Apesar de eu achar que o Kaique tá muito bem. Torcer pra pôr alguém ali também na lateral, né? Não sei, eu colocaria o moleque da base, o próprio Charles. Não dá pra colocar o Félix Torres, cara. Não tem jeito, não desce mais. Se chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Comenta aí o que achou do vídeo. Valeu demais. Fui!